Pessoal, boa noite, todo mundo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente estava tendo aqui os clássicos 5 minutinhos, mas acho que já dá para começar, né? Já passou o nosso tempinho. Então vamos começar aqui, né? Segunda aula da oficina Promovendo a Saúde Planetária por meio da Educação Alimentar e Nutricional. Uma proposta de formação transdisciplinar para os professores do Ensino Fundamental 2, os anos finais do Ensino Fundamental. Quem somos? Lembrando rapidinho, meu nome é Luiz Gustavo Arruda, sou professor, estou também aqui na companhia dos colegas Beatriz, que é bióloga, Sheina, também bióloga, e Vanessa, nutricionista, mostrando que a transdisciplinaridade já começa com a equipe, né? Então, a gente se encontrou e vem desenvolvendo essas oficinas, esse curso, os materiais, os detetives da comida, tentando pensar como é que a gente consegue levar essas possibilidades de articulações, né, com o apoio dos professores, dos profissionais que estão atuando com a juventude, né, para trazer esse debate sobre a segurança alimentar. Gente, temos algumas pautas hoje, né? Vou começar fazendo uma revisão muito jogo rápido, né, do que a gente viu na aula da semana passada, na terça. Então, vou falar da classificação nova dos alimentos, os impactos da alimentação na saúde, as mudanças ambientais e os sistemas alimentares, como é que isso está correlacionado. A saúde planetária, né, como um campo de conhecimento amplo e que permite a gente operacionalizar nesse contexto de muitas incertezas, de mudanças ambientais, dos sistemas alimentares se transformando em específico, como é que a alimentação é compreendida nesse grande campo da saúde planetária. Feita essa revisão, né, um bate-papo, gente, é para a gente ir conversando, né, sobre alguns desses temas, eventos tinha muita novidade, todo mundo já sabia de tudo que a gente estava falando, né, eu boto fé que sim, mas é legal a gente conversar e ir alinhando esses discursos. Porque a gente mergulha nas temáticas de hoje, né, a ideia é trazer alguns conceitos mais, então falar de regimes alimentares, os conceitos, né, o que está sendo entendido como fome, justiça, segurança e a soberania alimentar e nutricional, entender um pouco mais como que é a ética e o panorama da fome no Brasil e no mundo, algumas das políticas públicas que a gente tem aqui no Brasil, a lei orgânica de segurança alimentar, o sistema de vigilância em segurança alimentar e nutricional, a política nacional de alimentação escolar, como é que isso tudo está relacionado, e aí dá uma pinceladinha também, né, sobre as hortas escolares, que é algo que a gente traz com muito carinho também. Então, só relembrando, na terça a gente teve a primeira aula, estamos aqui na aula 2, sobre fome, segurança e soberania alimentar. Nesse primeiro bloco, que é um pouco mais conceitual, né, assim como as aulas da semana que vem, em que a gente vai falar também sobre ciência cidadã, os novos papéis da escola, nesse contexto de mudanças ambientais, transformações sociais, pensar um pouco mais sobre o que se diz como metodologia ativa, o que é o ensino de ciências por investigação. Na verdade, não só ensino de ciências, né, o ensino por investigação, como é que isso pode estar articulado com todo esse contexto mais amplo. E aí, nas metade para o final do curso, a gente mergulha, né, na proposta dos detetives da comida, entendendo a sequência didática, esses objetivos de aprendizagem e como é que a gente consegue trazer isso para o nosso cotidiano de atuação. Gente, antes da gente entrar na aula 1, eu só queria fazer um jogo rápido aqui com vocês com relação ao formulário inicial. Já recebemos algumas respostas, já recebemos, inclusive, algumas devolutivas, né, como, por exemplo, para quem não está na sala de aula, tem algumas questões que são fechadas, né, então fica um pouco difícil de ter uma resposta mais fidedigna, né, e robusta com as nossas percepções. E o que eu queria perguntar para vocês é se todo mundo que está aqui teve a oportunidade de pelo menos abrir, né, o questionário, de começar a se debruçar. Como é que tá, gente? Jogo rápido, assim, deu para ver o que é o questionário, não deu, já Eu deu para sim. preencher? Eu já preenchi no mesmo dia para ver. Ufa,
aí já está apta para responder. Eu falei, bom, antes de ter qualquer aula, vou aproveitar e já vou responder. Não, perfeito, perfeito. Lembrando que a ideia, gente, é muito. Já foi respondido. Sheila enviou o link aqui. Maravilha. É isso, né, gente? Como a gente está muito nesse contexto de a tomada de decisão fundamentada em evidências, não é diferente na prática do ensino, né? Então a gente quer muito entender, né, no olhar de vocês, como é que são alguns desses tópicos, e é importante que isso seja feito antes da gente começar a trazer as nossas perspectivas, né, para a gente ter uma baliza, e inclusive para a gente estar num aperfeiçoamento constante das edições dessa oficina. É por isso que eu tenho insistido nessa. É importante para a gente continuar com essas atividades, conseguir um registro bastante amplo. E aí, gente, queria talvez propor um combinado aqui. Para quem não preencheu ainda, será que teria como, assim, até segunda-feira? Por favorzinho. A gente tem que dar uma pelada, né? Gente, eu entendo super a correria da semana, né? Tá sendo bem difícil encaixar isso tudo, inclusive fico muito contente de ver tanta gente na disposição de vir uma hora dessa e continuar debatendo essas temáticas, porque a gente está encontrando caminhos em comum, né? É um pouco essa a ideia da gente estar aqui e conversando sobre esses temas. Tem, claro, a apresentação, tem o material, mas o mais importante é a perspectiva de vocês, né? O formulário é um instrumento para a gente conseguir readequar o que a gente está falando e ser cada vez mais coerente, né, com os nossos discursos. Mas belezinha, então. Eu vou começar aqui esse bate-papo sobre a primeira aula, só relembrando alguns conceitos muito amplos, e aí eu vou passar vou passar a fala para as professoras de hoje. Então, bom, o primeiro grande conceito, né, que a gente viu, que a Vanessa trouxe para a gente na semana passada, foi a classificação nova dos alimentos, né, que ela está muito fundamentada no grau de processamento. A gente já tinha, vira e mexe aparece na mídia, né, o consumo dos ultraprocessados, isso e aquilo, mas só num jogo rápido aqui, alguém aqui não só já tinha visto, mas como já trouxe isso para a sala de aula, a classificação nova, ou essas reflexões sobre grau de processamento, Sim, já sim. já. Até o ano passado, enquanto eu lecionei, né, no Colégio Objetivo em Jarinu, eu já trouxe, já trazia esse conceito e a gente já trabalhava com isso. Nos últimos, não sei te dizer se nos últimos 5 anos já, mas acho que pelo menos nos últimos 5 anos, a gente já estava trabalhando esse conceito de ultraprocessado, processado, minimamente processado, in natura. Uau. O próprio material dos alunos já trazia esses conceitos já. E a gente até participou daquele, não é o guia alimentar, eu vou procurar o nome da página na internet, e aí eu passo para vocês. E a gente acompanhava, né, essas modificações que estavam acontecendo, e foi bem interessante. Foi com os alunos do 8º ano que a gente fez esse trabalho. No início do ano, a gente começa a trabalhar sistemas, né? E começa no sistema digestório falando sobre nutrição, né? O que é o alimento e tal, e já no material já continha essa parte, a gente trabalhava assim. Que demais saber disso. Vi que Júlio também já trabalhou na sala de aula. Você quer comentar um pouquinho mais com a gente, Júlio, de onde é que partiu essa iniciativa de trazer essa classificação? Ou mesmo escrever no chat? Oi, gente, boa noite. Na verdade, eu sou a Tamires, eu tô usando a conta do meu namorado. Perdão, não sabia. Então, esse ano eu concluí a especialização em segurança alimentar e nutricional, e eu trabalho, né, com educação alimentar para o 9º ano. Então, com pesquisas e materiais que eu encontrei na internet, eu montei um plano de aula e aí eu inseri, né, muitas coisas do que traz o guia alimentar. E uma delas foi a classificação.
Então, foi nesse contexto que eu apresentei a classificação nova para eles. E aí eu interagi bastante, mostrando alimentos, pedindo para eles classificarem os alimentos que eu levei para a sala de aula. Foi bem interessante. Que demais saber disso. Sério, porque com certeza no momento que a gente estiver mergulhado, né, na proposta de Detetives da Comida, vocês vão ter muitos recursos, né, para entender o que dá certo, o que não dá certo, né, quando a gente trabalha a classificação nova com os estudantes, o que são dúvidas comuns, né, enfim, que pode acontecer, enfim. Eu sempre lembro em atividade em horta, quando você fala da planta suculenta, né, que ele já levou o estudante na horta, sabe que a primeira coisa quando você fala que é suculenta a planta, o estudante já vai querer dar uma dentada. Fala, não. Enfim, acontece essas concepções alternativas, né, e é muito bom para a gente se preparar, né, quando a gente vai adaptar essas temáticas e levar isso adiante. Eu vou seguir um pouquinho aqui, né, então, pensando em algumas características, né, dos ultraprocessados, alimentos in natura ou de base dos vegetais, enfim, entendendo os ultraprocessados como uma, talvez, descaracterização dos alimentos, né, na medida em que são muitas fórmulas químicas implementadas em processos industriais de produção em escala e distribuição a partir de grandes fornecedores, né, enquanto os alimentos in natura são realmente da forma como a natureza nos entrega, né? Ou seja, sem esses aditivos concentrados, não só conservantes, né, mas também uma série de moduladores de como é que a gente vai sentir aquele sabor. Eu vi que a Carla comentou aqui, trabalhamos com a página da Aliança Alimentar, principalmente com as questões relacionadas com os rótulos dos alimentos. Uau! Que legal! Depois, cara, se você puder compartilhar com a gente essa página, a gente pode se debruçar um pouquinho mais aqui, é legal para a gente expandir o repertório também. E aí, enfim, entendendo, né, como é que esses sistemas alimentares, essa lógica de produção de ultraprocessados, de consumo, também, né, talvez quase que um consumo industrial, não sei se eu posso falar dessa forma, mas o quanto isso está muito relacionado com esses limites planetários, né? Então, a Bia trouxe esse panorama, que é o que se debate, né, na ciência de ponta, quando você está falando de ciência do clima, é exatamente esse olhar pelos os limites planetários. Lembrando muito rapidinho, né, mudanças climáticas compreende, né, duas grandes forçantes, né, que são as forçantes radioativas e a concentração de gás carbônico, e além disso, a gente tem uma série de outros limites planetários em que os sistemas alimentares, direta ou indiretamente, podem estar contribuindo, né, com relação à insustentabilidade do planeta. E isso, né, voltando um passo ainda, é muito sobre essa compreensão sistêmica dessa integração, né, não somente do nosso aparato nutritivo, né, e digestório, mas entendendo isso num contexto muito amplo, né, desde a forma como esse alimento vai ser produzido, um primeiro transporte, até que ele tenha um primeiro grau de processamento, né, por mais que ele seja apenas embalado ou reunido em pacotes ou em caixas, esse transporte já é um impacto relevante no meio ambiente. Uma segunda etapa de transporte até o centro de distribuição, né, onde o consumidor final vai estar adquirindo esse alimento, levando para casa e, enfim, levando ao descarte. Ou seja, essa compreensão ampliada e integrada sobre o sistema alimentar, né, muito além do que eu, como organismo, represento, né, nessa parte, mas o quanto que cada um de nós, né, com esse modelo desse sistema alimentar, da produção até o descarte, acaba gerando uma série de impactos no meio ambiente, contribuindo, né, para essas mudanças ambientais globais. Existe, de fato, né, muito estudado, os cientistas do clima, eles sabem que o sistema climático ele não é homogêneo, né, ele tem uma variação natural. Né, essa imagem aqui, ela representa esse tipo de balanço desde lá do Holoceno, né, até a gente chegar no tal do Antropoceno, ou Capitaloceno, né, o período geológico em que a gente está nesse momento, e que ele é marcado exatamente por isso, pela influência humana na transformação dos sistemas climáticos e ambientais no planeta. Destacando, né, que
ao ultrapassar aqueles 9 limites planetários, a gente deixa, né, de permanecer nessa variação que estava desde o período interglacial, né, de flutuação climática, e a gente passa a entrar naquela via que eles chamam da via da Terra quente, né, da casa da Terra do efeito estufa. Então, é exatamente esse o grande risco da gente ultrapassar todos os limites planetários ao mesmo tempo. São mudanças bastante drásticas dos nossos sistemas. E a saúde planetária, né, como uma perspectiva, como uma ferramenta conceitual para exatamente a gente viabilizar esse tipo de compreensão integrada, né? Ou seja, a saúde do ser humano associada à saúde de todas as formas de vida no planeta, né? O quanto os nossos sistemas políticos, sociais e econômicos são responsáveis, né, por modular toda essa condição climática, ambiental e, de novo, social, né, que traz esses eventos extremos, traz uma série de vulnerabilidades, muda as propriedades nutritivas dos alimentos, e isso numa profunda interconexão com os sistemas naturais do planeta, né, os diversos serviços ecossistêmicos, o risco da falta de polinizadores. Então, a saúde planetária como uma proposta nova sobre interconectividade e interdependência. E é com esse olhar da saúde planetária e que a gente vai entender a alimentação, né, nessa perspectiva dos sistemas alimentares, ou seja, o quanto a nossa alimentação muitas vezes está relacionada à perpetuação ou ao rompimento com esse ciclo de degradação e que a gente vem vivendo desde... Alguém tem um palpite para desde quando a gente está vivendo esse tipo de relação predatória com a natureza e com a gente mesmo enquanto sociedade? Pode jogar no chat o palpite. Quem tiver um palpite. E vou aproveitar para passar a fala para a colega Bia. Diga, Tamires, eu vi que você tem um palpite. Pode falar. Entendi. Tá bom. Vamos ver, ó. Vamos ver se a gente tá cada uma aqui de nós pensando nas mesmas origens. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começar agora o conteúdo da nossa aula 2, né? Que vai abordar as questões da fome, segurança e soberania alimentar. E nessa aula eu acho que o objetivo é entender a fome como uma construção, e para isso a gente vai partir um pouco do conceito de regimes alimentares mundiais. Mas primeiro, eu queria abrir com algumas reflexões. A primeira delas é um trecho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é alguém que vivenciou a fome muito de perto, né? E aí ela coloca nesse trecho: saí com o João e a Vera e o José Carlos, que são os filhos dela, né? O João levou o rádio para consertar. Quando eu ia na rua Pedro Vicente, o guarda do depósito chamou-me e disse-me para eu ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio. Agradeci e fui ver os sacos. Eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e apodreceram. Mandaram jogar fora. Fiquei horrorizada vendo o arroz podre. Contemplei as traças que circulavam, as baratas e os ratos que corriam de um lado para outro. Pensei, por que é que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro, compra e põe nos armazéns. Fica brincando com o povo igual gato com rato. E, além desse trecho da Carolina Maria de Jesus, trouxe também um pouco das reflexões do Josué de Castro, essa aqui especificamente sobre o silêncio com relação à fome, sobre o tabu que era, ou ainda é, né, falar sobre fome.
a própria ciência e a técnica ocidentais, envaidecidas por suas brilhantes conquistas materiais no domínio das forças da natureza, se sentiram humilhadas, confessando abertamente o seu quase absoluto fracasso em melhorar as condições de vida humana no nosso planeta. E com o seu reticente silêncio sobre o assunto, faziam-se consciente ou inconscientemente cúmplices dos interesses políticos que procuravam ocultar a verdadeira situação de enormes massas humanas envolvidas em caráter permanente no círculo de ferro da fome. Então, é uma crítica aí à própria classe científica que se propõe ou não, e se o faz sem sucesso, né, de acabar com o problema da fome. E por fim, né, ele coloca que vivemos hoje, naquela época, mas eu acredito que ainda é atual, uma hora de luta decisiva entre o pão e o ouro, simbolizando o pão a segurança e o ouro a especulação. E aí, a partir dessas reflexões, vamos começar o nosso mergulho nos regimes alimentares mundiais. A ideia de trazer esse conceito não é tentar esgotar as situações que aconteceram, né, na história relacionadas ao consumo, à produção de alimentos, enfim, mas é uma tentativa de uma leitura e de uma síntese, né, de momentos históricos. Então, o conceito de regime alimentar liga as relações internacionais de produção e consumo de alimentos a formas de acumulação que distinguem amplamente períodos de transformação capitalista desde 1870. Então, é realmente uma tentativa de sintetizar esses períodos e entender a fome como uma produção mesmo, né? Aí temos o que seria considerado o primeiro regime alimentar, de acordo com esse pesquisador, o Friedman, que seria também chamado de regime colonial diaspórico. Ele é baseado basicamente no Reino Unido como uma potência, era a potência mundial na época, né? E ele importava trigo e carne de colônias, não só colônias do Reino Unido, mas de colônias de outros países, inclusive. E esses países exportadores estavam localizados em vários lugares do planeta, entre eles Argentina, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia, Sibéria, e aí mais para o final desse período aí, desse primeiro regime, o Brasil também. Então, era toda uma ordem mundial que meio que se baseava no Reino Unido como essa grande potência e que se baseava também nas relações entre as colônias e esses países, né, que colonizavam. A partir de 1914, uma série de fenômenos, de acontecimentos mundiais aconteceram que mudaram um pouco a dinâmica mundial, né? Então, começando com a Primeira Guerra Mundial, que durou até ali 1918, né? Seguida pela crise de 1929, e a gente pode ver aqui nessa imagem da crise de 29, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor, mas tem uma faixa aqui nesse estabelecimento falando, né, de graça, café e donuts para os desempregados, e uma fila enorme aí de pessoas desempregadas para receber esses alimentos. Temos também a Segunda Guerra Mundial, seguida ali do período de Guerra Fria, muito pautada nesses três senhores aqui, né, o Churchill, que era primeiro-ministro do Reino Unido, o Stalin, primeiro-ministro da União Soviética, e o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos.
Tudo isso meio que tirou, né, a centralidade só do Reino Unido, dessa ordem mundial, e criou meio que esses dois polos, né, com os Estados Unidos emergindo como uma grande potência mundial e a União Soviética como a outra potência que fazia também frente aos Estados Unidos. E com essa reestruturação, a gente também vai ver reflexos nas estruturas de produção e consumo de alimentos, né? Que vão dar origem, então, ao segundo regime alimentar, que duraria ali entre 1950 e 1970, e pode também ser chamado de regime industrial mercantil, que ele se baseava basicamente na exportação de excedentes de alimentos dos Estados Unidos para os países que antes eram colônias, mas que agora são estados pós-coloniais, alinhados, né, com os Estados Unidos nesse contexto da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos exportava excedentes de alimentos, além disso, exportava subsídios para a produção de commodities e insumos industriais. Foi bastante interessante que na edição do curso do ano passado, né, uma aluna nossa também pontuou que nesse período, uma parte desse excedente de alimentos que vinha dos Estados Unidos para o Brasil era colocado nas escolas e que causava um pouco de estranhamento, porque eram alimentos que não faziam parte do cotidiano da cultura brasileira e que eram inseridos ali e fornecidos para os alunos. E aí, nesse contexto aí de exportações, né, a gente tem também o programa de fertilizantes da FAO, associado à campanha Freedom from Hunger, com essa ideia de que a gente precisa estimular a produção de alimentos por meio dessa produção industrial, pautada aí nos fertilizantes, nos insumos, e que então incentivou essas exportações de fertilizantes também dos Estados Unidos para esses outros países. E toda essa mentalidade contribui para a industrialização da agricultura para a Revolução Verde, né? E aí, novamente, mudanças mundiais, aí, vários acontecimentos que vão marcar o fim desse segundo regime alimentar. Começando ali em 1972, a gente tem uma queda na produção mundial de grãos, que gera uma crise mundial de alimentos. No ano seguinte, em 1973, a gente vai ter a Guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra também chamada de Quarta Guerra Árabe-Israelense, em que Egito e Síria lideraram uma coalizão de países árabes contra Israel, que havia tomado territórios desses países. E aí, nessa guerra, os Estados Unidos apoiam Israel, e esses países árabes que compunham, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, a OPEP, eles vão fazer um boicote aos Estados Unidos, deixando de exportar petróleo. E isso gera uma crise mundial de petróleo também. Então, a gente soma essa crise do petróleo a uma crise alimentar já a nível mundial, e para piorar, temos também uma crise do Sahel, da região africana ali do Sahel, em que acontece uma grande seca, e isso também vai afetar a produção de alimentos ali na região e toda a rede que dependia dela, né? E aí, com essas todas, com todo esse contexto de que a gente teve um aumento, né, muito grande da fome, com todas essas crises somadas, onde surge o conceito, quando surge, né, o conceito de segurança alimentar. Então, em 1974, a gente tem a primeira Conferência Mundial de Alimentação, ali da FAO, né?
em que é criado um Comitê Mundial de Segurança Alimentar, cujo foco estava justamente no aumento da produção global de grãos e na estabilização dos mercados mundiais de grãos. Então, como a gente tinha tido uma queda na produção de grãos, e isso levou a uma crise, então a lógica é vamos garantir essa produção de grãos para a gente reverter essa crise. E aí supunha-se que isso seria suficiente para que todas as pessoas no mundo tivessem o que comer. Nesse contexto também, quando é lançada a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição, em que o foco também era na disponibilidade de alimentos a preços razoáveis, né? Então, uma adequada produção e distribuição de alimentos a preços razoáveis. E para fazer isso, eles colocam a responsabilidade nos países ricos, né? Então, a fim de fomentar a produção alimentar nos países em vias de desenvolvimento, e em particular nos menos desenvolvidos e mais gravemente afetados, os países desenvolvidos, eles devem proporcionar mais assistência técnica e financeira para esses países em vias de desenvolvimento. E também esses países desenvolvidos deveriam promover o avanço da tecnologia de produção alimentar e transferir essas tecnologias produzidas para os países em vias de desenvolvimento. Então, também tem toda uma lógica aí de dependência dos países desenvolvidos para essa superação dessa fome. Outros pontos interessantes, né, que estão presentes nessa Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição são o reconhecimento da capacidade produtiva dos camponeses, das organizações populares e dos trabalhadores sem terra, o reconhecimento do papel da mulher na produção agrícola e economia rural, o direito à alimentação e a convicção de que a fome pode ser eliminada, o reconhecimento da importância da cooperação internacional e pacífica entre os estados, ainda mais tendo passado por todo um começo de século em guerra, né? E o respeito pela independência e soberania nacionais. Mas o que prevaleceu de todo essa discussão foi justamente a intensificação da Revolução Verde, né? Uma lógica de que a maneira de acabar com a fome é produzir mais alimentos, e isso deveria ser feito por meio da industrialização da agricultura, né? O terceiro regime alimentar, então, ele parte um pouco desse contexto. A gente não tem uma data exata ali para quando ele iniciou, por volta de 1980, anos 2000, mas que dura até os dias atuais, e ele pode ser chamado também de regime alimentar corporativo, em que não é só mais uma questão de produção alimentar apenas, mas que essa questão alimentar virou toda uma grande indústria que também concentra terras e fontes de água. Então, o regime alimentar corporativo de hoje, de acordo com o autor Holt Jimenez, é caracterizado pelo poder de mercado monopolista e pelos megalucros das empresas agroalimentares, da produção global de carne e dos crescentes vínculos entre alimentos e combustível. Então, virou aí essa grande indústria. E o que a gente tem com esse cenário, né, desse regime alimentar corporativista, é o roubo de terras de populações tradicionais e originárias, né, como dos camponeses, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, que essas populações elas são forçadamente expulsas, né, e deslocadas ali dos seus locais em que elas vivem, e as terras vão se concentrando cada vez mais nas mãos dessas grandes corporações, dessa grande indústria que é o agronegócio.
E alguns episódios marcantes que estão associados a essa lógica desse regime alimentar, não só no Brasil, mas aqui na América Latina, são o massacre de Eldorado de Carajás, aqui no Pará, ocorrido em 1996, em que 21 trabalhadores rurais foram assassinados pela polícia por estarem lutando pelo direito à terra. Além disso, ali nos anos 2000, a gente tem a Guerra da Água na Bolívia, que foi uma revolta popular contra a privatização do sistema municipal de gestão da água. Tinha essa empresa, se chamava Águas del Tunari, ela era uma filial de uma empresa norte-americana, que ela que passou a fazer a gestão, né? O governo cedeu a gestão das águas para essa empresa e ela dobrou a tarifa de água, o que levou a essa revolta. Como resultado, o governo acabou desistindo da privatização. Acho que a gente poderia aprender um pouquinho com essa história. E, bom, nesse contexto, né, de revoltas populares e de movimentos campesinos, a gente tem a emergência aí da Via Campesina, que é um movimento mundial de organizações camponesas e agrícolas, que vai propor o conceito de soberania alimentar. Então, o conceito de segurança alimentar foi um conceito que surgiu ali naquela conferência da ONU, que eu comentei ali em 1974, naquela lógica de garantir a produção e a disponibilidade de alimentos, né, suficiente e a preços acessíveis para toda a população. Mas a Via Campesina vem com um outro olhar para essa crise mundial, para esse cenário da fome, né? E aí, numa conferência realizada aqui no México, né, eles colocam que o sistema econômico neoliberal prevalecente é que tem sido a principal causa do crescente empobrecimento dos agricultores e das populações rurais em geral. E aí eles associam também esse sistema econômico neoliberal à degradação da natureza, da terra, da água, das plantas, dos animais e dos recursos naturais, tendo colocado todos estes recursos vitais sob sistemas centralizados de produção, aquisição e distribuição de produtos agrícolas. E aí a concentração de toda essa riqueza nas mãos de uma pequena minoria criou restrições dramáticas aos agricultores em todo o mundo, empurrando-os para a beira da extinção irremediável. E aí, ainda em 1996, eles lançam essa declaração de Roma, da Via Campesina, que vai definir esse conceito de soberania alimentar. Então, eles colocam que a soberania alimentar é o direito de cada nação de manter e desenvolver a sua própria capacidade de produzir os alimentos básicos do seu povo, respeitando a diversidade produtiva e cultural. Então, isso meio que vai contra, né, o que eu tinha mencionado, que uma aluna do curso passado colocou, de que os Estados Unidos exportavam os seus excedentes de produção e esses alimentos que eram produzidos em outro país, em outro contexto, com uma outra cultura, eram inseridos ali nas escolas, né? Então, eles reconhecem aqui, né, nessa declaração, que temos o direito de produzir os nossos próprios alimentos no nosso próprio território. E aí eles vão relacionar a soberania alimentar com a segurança alimentar, dizendo que a soberania alimentar é uma condição prévia para uma verdadeira segurança alimentar. Então, a questão aqui, né, não seria só uma questão de produção de alimentos, distribuição, quantidade, preços, enfim, mas é uma própria questão associada ao trabalho do camponês, né, ao seu direito à terra, a toda uma lógica que vai contra essa lógica neoliberal que está imposta nesse terceiro regime alimentar mundial. E aí, algumas considerações, né, sobre segurança e soberania alimentar.
que são, obviamente, conceitos com origens distintas, né? Um que ele veio colocado aí nessa conferência da FAO, um conceito colocado que na academia a gente fala muito, né, de cima para baixo, né? Tem os termos em inglês. Só um minutinho, gente. Enquanto o conceito de soberania alimentar, ele vem justamente dos camponeses, dessas pessoas que estão trabalhando diretamente em contato com a terra, né? Enquanto a segurança alimentar é focada em produzir mais e distribuir alimentos de forma justa, a soberania alimentar ela foca mais nesses modos de produção e no sistema econômico associado a ele, né? E aí, hoje em dia, a gente vê esses conceitos utilizados muitas vezes como sinônimos, muitas pessoas colocam eles como conceitos em disputa, ou então como conceitos complementares. O que eu acho interessante da gente entender é justamente o contexto em que cada um foi proposto e, bom, partir com as nossas reflexões a partir disso. E aí, uma tentativa de uma síntese de tudo que eu falei aqui até agora, né? De 1870 até 1914, a gente teria esse primeiro regime alimentar, baseado na figura do Reino Unido, né, que importava alimentos de colônias. Depois temos um período de transição, marcado ali, né, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, crise de 29, Guerra Fria, que vai dar origem em 1950 ao segundo regime alimentar, que dura ali até 1970. Em 74, a gente tem o surgimento do conceito de segurança alimentar, naquele contexto, né, de crise dos alimentos, crise do petróleo, e a partir de 1980 a 2000, a gente tem o terceiro regime alimentar, quando surge em 1996 o conceito de soberania alimentar. Bom, aqui eu encerro a minha primeira fala. Caso alguém queira fazer algum comentário, tenha alguma dúvida, alguma consideração, abro espaço aqui agora e depois a Vanessa vai continuar. Bom, é isso. Ainda bem que a gente está aqui, né, pessoal? A ideia é justamente mudar esse cenário. E aí as coisas vão melhorando, né? A gente está apresentando a primeira ponto de partida para a mudança é a consciência, então a gente está, né, olhando aí para o que é, para o que tem sido, para que a gente possa transformar. Então, vamos agora, a gente vai passar para a segunda parte, falar um pouquinho sobre ética e panorama da fome no Brasil e no mundo. Interessante a palavra ética, né, depois do que a gente viu e do que a Bia trouxe, né? Então, está relacionada aí um pouquinho com um ponto muito importante, que é uma proposta, né, desse campo da saúde planetária, que é a mudança de valores mesmo. A gente está precisando repensar um pouquinho, né, os nossos valores para poder transformar sistemas, né, e os resultados que eles trazem. Então, começando né, a falar que a alimentação ela é, né, um direito fundamental social, né, na Constituição. Por incrível que pareça, não tem muito tempo que ela passou a fazer parte, né, dos direitos fundamentais, aí no artigo 6, né, o direito é o direito de cada pessoa de ter acesso físico e econômico à alimentação adequada e saudável
sem comprometer os outros direitos fundamentais, né, como educação, né, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social. Então, só aí a gente já, né, pensando em direito, né, a gente vê, se a gente vai ver agora os números alarmantes da fome, né, e da desnutrição, não só no Brasil, mas no mundo, já é uma questão ética, né? Essa grande desigualdade que existe. Me comoveu muito a Carolina Maria de Jesus, né? A reflexão que a Bia começou, a primeira reflexão. E a gente vai ver muito aí nesse bloco, falando sobre a fome, como a questão da desigualdade está presente. Então, um outro ponto a se pensar também, pensando na ética, na alimentação, é em relação a essa questão do nosso trato, né, de outros seres vivos, como os animais. Né? Então, tem esse conceito que foi criado pelo Peter Singer, é um filósofo, chamado especismo, né, que é como se fosse a gente tem os preconceitos, né, o machismo, ou preconceitos de cor, de gênero, de raça, é como se a gente tivesse um preconceito, nós humanos, né, com outras espécies que não a nossa, né? Então, essa questão dos animais, eles serem seres vivos, né, eles são sencientes, ou seja, eles têm a capacidade de sentir dor, sentir medo, e dentro desse sistema de produção, né, da alimentação, eles são tratados como objetos, né, coisas, não tem a menor, se a gente olha, eu botei essa imagem aí, mas tem inúmeras imagens, assim, horrorizantes, né, do processo de produção de carne, né, e dos alimentos de origem animal. Então, é uma questão que nunca pensamos, né, foi se dando, né, ao longo da evolução lá da humanidade, se é que a gente pode falar de evolução, né, nesse sentido, mas que foi se dando. Então, é hora da gente olhar para isso minimamente, né? E essa questão do especismo, ela está relacionada com a questão da biodiversidade, né? A gente sabe que a biodiversidade é um dos limites, né, planetários que a gente está ultrapassando, estamos destruindo várias espécies, perdendo, né, como os polinizadores, por exemplo, e a biodiversidade, ela é essencial para o equilíbrio, né, da nossa existência, né? Então, eu trouxe esse conceito também, Gaia, né, que esse fala o James Lovelock, se eu não me engano, o nome dele é um biólogo, e a Marlucci, a bióloga, se algum de vocês lembrar do nome dela, que agora me fugiu a cabeça, são dois biólogos, se eu não me engano, esse Lovelock também é biólogo, e criaram tem esse livro que eu exemplifiquei aqui, que fala sobre esse conceito do planeta Terra como sendo Gaia, né, que é um sistema, né, de vida planetário, né, que é como se o planeta fosse um superorganismo, né, que se autorregulasse, né, e partilha com outros organismos a capacidade de garantir essa homeostase. Então, essa autorregulação estaria dependente dessa interação, interdependência, né, entre a diversidade de espécies e de formas de vida. Então, é uma coisa para a gente realmente parar e pensar, né? Como a gente lida com outros seres, né? Como se, eu botei aqui essa imagem, eu também gosto muito dela, né? Que o homem se coloca no topo, né? Como se pudesse fazer o que quer, o que bem entende com outros seres, né?
E isso está corroborando aí para trazer a gente para esse cenário todo que a gente está vendo, de fome e de desequilíbrio. Fiquem à vontade para interromper a qualquer minuto, tá, pessoal? Bom, aí um outro ponto, né? A gente falou de direito, falou sobre a questão do trato dos animais, e tem essa questão da produção também, né? Especialmente a produção de carne, está até relacionado com outro ponto que a gente viu, e a crise ambiental. Então, assim, a gente está literalmente destruindo o planeta, né? Com essa forma de produzir alimento, né? A agropecuária tem, como a Bia comentou, né, na aula de terça-feira, tem um peso muito grande, né, na produção de gases de efeito estufa, no consumo da água. Eu coloquei aqui esses números, olha a quantidade de água, né, que a gente usa para a produção de carne, 15.500 litros, né, comparado lá com outros valores, acho que a soja 2.145 litros, assim, é bem discrepante, né? Dentre outras coisas, né, da pecuária, como a gente, não só em relação à produção de gases de efeito estufa, ao consumo da água, né, mas também ao desmatamento que acontece, né, por conta dos campos, né, do espaço para a criação de gado, né, todo o uso, o transporte também, as máquinas e tudo. E aí, pensando num pouco mais amplo, né, na questão do agronegócio também, né, então, a questão dos pesticidas, da industrialização, do empacotamento, todo aquele sistema de produção de alimentos que a gente falou brevemente na aula passada, está corroborando aí para a destruição do planeta. Então, é uma questão ética também, né? O planeta é de todos, não só dos seres humanos, mas de todos os seres que habitam aqui, que têm vida, né? E de todos, não só em relação aos países desenvolvidos, mas também dos em desenvolvimento, ou seja lá como chamam. Então, é uma questão ética a gente cuidar mais disso também. Um outro ponto é relacionado a essa questão que a Bia comentou também das grandes corporações, né, que foi o sistema corporativo, né, então, monopólio, né, de grandes corporações no sistema alimentar. Então, essa imagem aqui também é incrível, né, porque tem várias marcas aqui, então, se você contar que são 10 que tem o monopólio de todas as outras, né? Então, os pequenos produtores, né, toda a questão das sementes também, essa empresa Monsanto, é recente essa reportagem, já domina, recente relativamente, mas domina o mercado mundial de sementes. Então, as cadeias de distribuição também, né? Então, vai ficando todos à mercê, né, dependentes dessas grandes empresas e achatando a diversidade, né, a soberania alimentar, né, que os pequenos produtores ficam sem condições, né, de sustentar suas produções, por conta desses monopólios aí. E aí, ilustrando um pouquinho, isso daí são 4, aí tem 5 empresas, né, que dominam praticamente todo o mercado. Você vê, uma empresa domina 50% do mercado, né, Big Foods lá, elas estão dominando não só a parte de produção, como também de distribuição, né? Então, ficam todos meio que atrelados e dependentes desses grandes cadeias de mercado. E isso, né, também é uma questão de ética, que você, né, dificulta que outras formas de produção, outras culturas, outros saberes,
tenham espaço para existir, não só de pessoas, né, como também de territórios. E, por fim, se eu não me engano, esse é o último ponto, é que essa corporação, né, esse grupo aí de poder no sistema alimentar, eles distorcem resultados de pesquisas científicas, né? Isso é tão grave, né? Eu coloquei aqui alguns dos livros dessa pesquisadora chamada Marion Nestlé, para vocês aprofundarem. Ela tem esses livros todos, o trabalho dela a pesquisa dela gira em torno disso, né? Então, existem muitas pesquisas com resultados né, desviados, distorcidos, que foram estimulados por essas grandes corporações, que transformaram a questão da alimentação, né, em lucro. Daí vem também a ideia do capitaloceno, né, no lugar do antropoceno. Porque muitos desses efeitos, né, do que a gente está vendo de destruição e tudo, vem a partir da ganância, do poder e do dinheiro. Então, isso é bom ficar muito atento quando você vai buscar na literatura referências, em olhar os conflitos de interesse, em analisar bem os estudos, antes de, né, tomar aquilo como verdade. Porque tem muitos estudos que estão por aí publicados que não são reais, né? Foram comprados. E esse outro, também é uma outra referência, o joio e o trigo, o link, se alguém puder botar o link no chat, eu agradeço. Está aqui embaixo, mas agora também eles são um jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Eles falam muito sobre todas essas questões. É muito interessante as matérias deles. Aí, dentro ainda dessa questão da ética, né, mas já de uma forma positiva, já existe aí o comércio justo, fair trade, que chamam, né, essa logozinha aqui, fair trade, aqui é o comércio justo solidário no Brasil, que já está pensando, aí esses são os 10 princípios, né, do comércio justo, então já tem um movimento, né, de resistência em relação a essa questão desse corporativismo aí para a produção de alimentos, né, e os princípios são né, de igualdade, de condições de trabalho justas, né, de produção sustentável, né, com cuidado com o ambiente, né, fomentando a agroecologia, né, o pagamento justo, não o abuso, né, o trabalho escravo. Então, é muito interessante procurar, já porque tem os selos, procurar consumir, né, priorizar produtos que tenham sido produzidos já dentro desse sistema. E aí, como eu falei, né, a gente começa, né, eu fiquei super emocionada com a fala da Bia, assim, aquelas reflexões, e se a gente pensar, né, no que isso gera, mas eu lembrei na primeira aula, que eu não lembro do nome da pessoa, mas que perguntou que vocês não ficam deprimidos, né? Então eu falei, nossa, ainda bem que a gente está fazendo isso, que esse curso existe e que muitas pessoas estão trabalhando para a mudança desse cenário. E para toda mudança realmente, né, que a gente realmente precisa de mudança de paradigma em todas as escalas, tem que começar mesmo com os valores, né? Então, essa coisa da mentalidade, do mindset, a gente repensar, então, essa questão da ética, né? Não moral e ética diferente, a ética, né? Que valores são esses que a gente tem se baseado para
existir, né, para produzir modos de existência. Então, fica um convite aí, e isso começa de cada um, né? E com professores, então, ou educadores, né? Nutricionistas são educadores também. É muito importante que a gente leve isso adiante, né? Aí, fechando essa parte de ética, alguém gostaria de comentar alguma coisa? A gente vai falar sobre a fome, né? Sobre os números aí, o que tem. Então, esses dados são bem recentes, né? Mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo, né? Pode falar, Maiara. Nayara, quer falar? Maiara, se quiser escrever também, não sei se deu algum problema no microfone. Ou será que foi sem querer? Ó, vou continuar. Pode seguir, Vanessa. Se ela, acho que abaixou a mão. Se ela levantar de novo ou escrever no chat, aí a gente te dá um tempo, tá? Tranquilo. Pode abrir aí a qualquer minuto o microfone, Maiara, se der. Bom, aí, então, os números, né? Os níveis de fome seguem persistentemente altos por 3 anos consecutivos, né? Enquanto as crises globais se aprofundam, então uma coisa está relacionada com a outra, né? Ou seja, a nossa perspectiva não é muito boa também. A Bia mostrou, né, na aula, esse daqui eu peguei, de 2024, né? Acho que a gente deu o mesmo gráfico, só que atualizado aí, e aí a gente vê, né, esse entre período aí de 2021 a 2000 eu não consigo enxergar daqui, 22, se eu não me engano, teve um aumento, né, isso aqui em números, em milhões, em percentual, e aí agora a gente deu uma, né, aqui é 2023, a última marca, a gente deu uma, né, parou de subir, deu uma estabilizada, então aqui do lado é o processo na redução de fome, que no mundo, né, que é o pretinho, o vermelho é a África, que atualmente é o país que está na situação mais crítica em relação à fome. Eles cresceram e aumentaram muito a prevalência de fome. E a América Latina, ela deu uma melhorada. A América Latina e Caribe deu uma melhorada. É uma notícia boa. Aí a gente vai ver aqui com os números, que aqui não dava dando para ver muito. Então, aqui tem os números, né? Aqui é percentual, né? Aqui em 2023, aqui vai de 2005 a 2023, vendo todos os continentes aí. Então, a gente cresceu, né? 12,2%, agora a gente está em 9,1% em 2003, no mundo. A África, de 19,9% até 20%, está em 20,4%. Né? A Ásia, de 13% para 8%, até que diminuiu um pouquinho. A América Latina estava em 8,9%, e aí a gente está em 6,2%. A América do Sul, especificamente, de 8,4 em 2025 até 5,2 hoje, são 22,8 milhões de pessoas. E a América do Norte aqui, né, e a Europa, menos 2,5 em 2005 e menos 2,5 em 2003. Depois a gente vai falar sobre isso, a gente estava falando sobre a questão das desigualdades, né? Então é isso, no mundo, 733 milhões de pessoas. Né? É muita gente. E o cenário é de crescimento. Né? Eu botei essa comparação de 2023 aqui, esse foi o último relatório que saiu, 2024. Né? Então, em 2023, em torno de 750 milhões de pessoas. Na África,
esse percentual aumentou, na Ásia se estabilizou e na América Latina e Caribe diminuiu um pouquinho. Eram 2 bilhões, em torno de 2 bilhões e 33 pessoas com insegurança alimentar, né, que isso representa quase 30% da população global, e uma das grandes questões, né, para a insegurança alimentar é o acesso à alimentação. E a projeção para 2030, né, já desse novo relatório, é que a gente deve ter em torno de 582 milhões de pessoas com desnutrição crônica. E a África está numa situação muito crítica, né? A previsão é que metade da população vai estar com fome em 2030. Então, Vanessa, deixa eu só te interromper rapidinho para ler aqui. A Mayara colocou no chat. sim. Ela falou aqui: desculpa, só gostaria de colocar que realmente o problema da fome é algo assustador no mundo. Também gostaria de saber sobre essa questão do crescimento da população, se a questão da fome tende a piorar. Obrigada. Eu acho que esses dados que você trouxe agora, né, falam bem sobre isso. Não, exatamente, essa relação da população, que a gente até viu também que foi um dos fatores, né, que trouxeram a gente tão rápido para essa situação do antropoceno ou capitoloceno, foi porque não só as mudanças, né, todas as transições que a gente passou nas formas de produção e de consumo, mas aí a população também teve um boom muito grande, e com esses sistemas de produção e consumo, né, foi... Então, realmente, o planeta não tem capacidade, né, não tem recursos para dar conta de tanta gente. Então, é fato que está totalmente relacionado, fora que a questão da fome também está relacionada com a crise climática, né, a crise da biodiversidade, todos os problemas que a gente está tendo em relação aos sistemas naturais, exacerbam a fome, desculpa. Então, é duplo, né? É tanto a população quanto a destruição dos sistemas que tendem a piorar a questão da fome. Então, a resposta é sim. LG. Eu vou pedir licença, que eu gosto muito desse assunto particular, assim, né? Quando a gente pensa no crescimento demográfico como muito relacionado às questões ambientais, e sim, né, seres humanos consomem recursos, só que, e também retomando um pouco a fala da Bia, né, existe uma assimetria muito grande, né, em como esses recursos são produzidos, né, como eles são consumidos, de maneira que essa questão da fome não é uma mera casualidade, né? Não é algo que está acontecendo porque a população está crescendo, é algo que está sendo produzido com intencionalidade, né? A partir do sistema econômico, enfim, que está colocado. Passo a palavra. Perfeito. A gente vai falar sobre desigualdade. Bia? Eu queria só fazer um complemento nesse sentido também, que eu acabei não colocando nessa aula, mas eu lembrei agora, eu vou ver se eu trago para vocês esse dado certinho depois. Mas eu fui assistir a uma palestra de um pesquisador, que agora também me fugiu o nome dele. Eu tô meio doente, não sei se vocês perceberam, então a minha cabeça não tá funcionando. Mas que, assim, os dados mostram que a gente já produz, em termos energéticos, né, em termos de quantidade de energia que os alimentos têm, a gente já produz o suficiente para alimentar todo mundo, entendeu? Para ninguém passar fome. A gente já, se eu não me engano, até superou essa produção, já produz mais em termos de energia, o suficiente para que todas as pessoas do mundo se alimentem e não passem fome. Então, não é uma questão meramente, né, de produção, é de para onde que está indo isso, né, para onde que não está indo. A gente vê, sei lá, não é incomum alguma empresa aí, alguma grande produtora de alimentos, jogar os alimentos fora porque não ia conseguir vender a preço de mercado, né? O considerado o adequado para ela. Então,
a fome é uma produção, né? Já tinha gente passando fome desde muito antes, né? Desde a gente estar antes do Brasil, do mundo, estar com essa população desse tamanho, enfim, é o mesmo cenário que a Carolina Maria de Jesus já falava. É isso, encerro minha fala. Obrigada por terem trazido esse pequeno detalhe, né? Que exatamente faz todo sentido. É aquela questão, de novo, dos valores, né? Por isso o capitaloceno também. Essa questão da ganância, né, de muitos. Se eu não me engano, era um terço. Esse dado já deve ter modificado, mas era um terço do que era produzido era para o lixo, né? Então, e fora a ganância e tudo que a má distribuição. É isso aí. Aí eu botei aqui do lado, né? Então, os conflitos, né? Esses extremos climáticos, a desaceleração econômica, a questão da acessibilidade e as desigualdades tem um peso muito grande nisso. Se a gente olhar aqui, essa aqui é o continente africano, comparado com o Norte-América, América, né, Estados Unidos e Europa, é assustadora a discrepância, né? E aí, isso daí, né, que a gente está falando, prevalência, a questão da iniquidade, né? Então, não só em termos, né, lá que a gente viu, né, na comparação aqui da África, percentual de 20,4 comparado com a Europa, de menos de 2,5, né? Mas também a questão de áreas rurais e urbanas, né? Ou então entre mulheres e homens, né? Então, os povos também tradicionais, né, sofrem mais de fome do que né, os brancos, os ricos, e, né, os com boa situação, e os que estão em área urbana. A gente vai ver muita desigualdade. E o mapa da fome do Brasil, em 2023, né, eram 70,3 milhões de pessoas com insegurança alimentar moderada, 21,1 milhões de pessoas com segurança alimentar grave, né, entrou, né, no mapa da fome, e a gente teve uma melhora. É bem positivo, né? Então, esses dados são bem recentes, né? Quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023. Né? A FAO também colocou né, que o Brasil está próximo de deixar de novo o mapa da fome. E, né, agora está em torno de 8,4 milhões de subnutridos. E apesar, né, a fome está atingindo 8,6 milhões de pessoas, né, o patamar recuou, mas ainda é maior do que uma década. E com as previsões aí futuras, né, em relação às questões ambientais, né, aos sistemas de produção, a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer, das previsões. Mais uma vez falando sobre a questão das inequidades, né? Então, aqui em relação à raça e à cor, aqui esse primeiro é segurança alimentar, né? O verdinho são os brancos, amarelos pardos e o vermelho preta, né? Em relação à raça. Então, a gente vê aqui uma diferença. E aqui é insegurança alimentar leve e grave. Então, inverte, né? A barrinha. E gênero também, né? Homens comparados aqui, a primeira é segurança alimentar, então a gente vê os homens em amarelo aqui, com uma barra maior, e os diferentes graus de insegurança inverte de novo. A questão do aumento de preços também, que é aquela questão da acessibilidade, né? Muitos do problema da insegurança alimentar é por conta da questão da acessibilidade. Então, os preços de alimentos estão aqui desde... Não está dando para eu ver, mas vai daqui, aqui é o ano de 2023, se eu não me engano, vermelhinho.
Então, vem aumentando, né, ao longo de todos esses anos, né, e com a gente vê, né, a gente mesmo no nosso cotidiano está vendo isso, tá uma coisa assim surreal, o preço de alimento, cada vez mais. E 3/4 das pessoas que não podem comprar alimentos saudáveis, né, estão em países de baixo e médio e baixo rendimento. Então, toda essa fatia aqui, laranja e amarela, né, são pessoas de países em desenvolvimento. Mais uma vez, aí, essa questão da desigualdade, né? Aí aqui são os dados sobre a questão da distribuição da despesa, né, mensal familiar, por tipo de despesa. Aí eles falam transporte, moradia e alimentação. Então, no caso, né, em torno de 658 reais são gastos em alimentação, 14,2% dos 81% de consumo. E aí, comparando, de novo, essa questão de domicílios com rendimentos de até 2 salários mínimos, comparando com quem tem mais de 25 salários mínimos, né? Aí a gente vê uma discrepância também, né, de valores que são gastos em alimentação. E aqui também, só para olhar a área rural e urbana, né? E quem até 2 salários mínimos, até mais de 25 salários mínimos. Como que essa fatia verde escura aqui é o que é gasto com alimentação. Como você vê que vai aumentando aqui em relação à classe, né? A classe econômica. E tem uma diferença boa. Deixei para vocês, achei legal para comparar. E em relação a esse gasto, né, pensando lá na classificação nova, como que a gente está aqui, é de 2000, é tão pequenininho aqui para mim que eu não consigo ver, de 2000, se eu não me engano, 2000, vocês conseguem ver essa data aqui? Mas 2002 e 2003, ali em cima, no meio 2008, 2009, e embaixo 2017, 2018. Sim, então aqui, né, de lá para cá, o verdinho são os alimentos da primeira categoria, que é minimamente in natura ou minimamente processados, eles diminuem, né? A segunda categoria, né, dos culinários, o açúcar, o sal, também diminui, ou seja, né, cozinhando, as pessoas cozinhando menos, enquanto que os processados e os ultraprocessados aumentam ao longo desse tempo, o consumo. E mostrando as diferenças também por região em relação a isso. Então, aqui mantém a mesma referência, né, os alimentos in natura verdinho, os verdes os ingredientes culinários, rosinha os processados e os vermelhos ultraprocessados. E a gente vê que nas regiões que têm maior renda, que é a sul, sudeste, esse percentual aqui é maior de consumo de ultraprocessados. Então, quanto maior o aumento do consumo de calorias de ultraprocessados, conforme o aumento da classe de rendimento. Só que depois da pandemia, isso começou também a inverter, né? Então, na pandemia, as pessoas de menor renda passaram a consumir mais ultraprocessados. Então, aqui em 2000 e... Ai, também não consigo enxergar essa data, se alguém puder... Mas 2020... 2020. 2,9 bilhões de pessoas consumindo... 2,9 bilhões de miojo. Imagina, aí se você comparar aqui o pacote de miojo, o preço, né, com 1 quilo de tomate, olha a diferença discrepante, né? Então, essa questão do acesso, do preço de alimentos, está muito relacionado também com... houve uma mudança, né? Ao mesmo tempo que as pessoas que tinham mais dinheiro estavam consumindo mais,
de repente isso começou a mudar por conta dos preços. E aí a gente sabe, em relação à questão dos produtos, do processo de industrialização, que está corroborando aí com o aumento da fome no final das contas, porque a gente viu, né, que a forma de produção vai estar piorando todas as variáveis, né, aumento de gases de efeito estufa, todo o sistema alimentar e relacionado com a produção industrial está piorando. Então, a projeção aí para 2050 é que tenha mais de 30% da população com fome. Não, ela para. Oi? Alguém falou algo? Desculpa, Vanessa, acho que meu microfone estava aberto. Ah, tá. Então, ou seja, só aí a gente já vê que a previsão, se está aumentando, né, o consumo de ultraprocessados, a questão das disrupções dos sistemas também continua piorando, né, as questões climáticas. Então, a tendência é que a fome também vai piorar, né? E essas são as projeções para 2030. Então, no mundo e aqui na América Latina e Caribe, então, a previsão antes da pandemia era essa linha de baixo, né? E depois da pandemia mudou, piorando um pouquinho essa projeção. Então, a projeção aí para 2030 é que no mundo 581,7 milhões de pessoas vão estar em estado de desnutrição. E na América Latina e no Caribe também, ó, antes da pandemia, ela estava um pouquinho melhor, a projeção, e depois da pandemia, em torno de 33,7 milhões de pessoas são esperadas aí para estarem nesse estado. Então, a gente está longe, né, de atingir o objetivo de fome zero da nossa agenda para 2030, das ODSs, e precisamos de mãos à obra, né? É por isso que a gente está aqui. Então, realmente preciso que a gente pense na questão das diferenças, que é um driver, está levando, né? A gente viu com vários dados que as desigualdades elas estão, né, trazendo a gente para essa situação, para esse contexto. A promover a prosperidade, isso tudo é o que as ODS propõem, né? Proteger o meio ambiente, né? Mitigar as mudanças climáticas, que já não dá nem mais para a gente prevenir, a gente tem que, né, mitigar agora. Então é tempo de mudar, e a educação é central, né? É central, porque para qualquer mudança é preciso consciência, e para consciência é preciso educar, né? Então, a gente tem aí esses dois instrumentos maravilhosos, pensando especificamente na alimentação, né, que é o Guia da População Brasileira e aquele documento que eu apresentei, né, na semana passada, do Lancet, Alimento, Planeta e Saúde. E o nosso detetive está aí nessa leva também, né, os livretos, a gente espera que vocês possam usar muito esse material aí. Aí agora eu finalizo passando a palavra para a Bia de novo, ela vai fechar falando sobre políticas públicas no Brasil. Qualquer dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa aí entre nessa passagem, fiquem à vontade. Bom, pessoal, a ideia aqui é mais dar uma pincelada sobre o que a gente tem de políticas públicas. Eu não vou me estender muito, né? Mas a gente quer mostrar também as coisas positivas que a gente tem, e eu acho que o Brasil tem muitas políticas públicas boas nesse sentido. E, bom, de acordo com o Barros aqui, as políticas públicas no Brasil relacionadas à fome, elas seguem 3 linhas, né? A primeira seria de suplementação alimentar ou oferta de refeições para grupos específicos.
e aqui entra a questão da alimentação escolar, né? Temos políticas públicas de produção e comercialização de alimentos e de educação alimentar. Então, essas três linhas atuando juntas e se complementando. E aí, trazendo um panorama de algumas das políticas, né? Começando aqui em 1930, mais ou menos, né? Quando a gente começa a ter esse movimento de promoção de alimentação, de segurança alimentar, naquela época com o governo do Getúlio Vargas, que ele começa a pautar questões de direitos trabalhistas, né, enfim. E aí, em 1945, a gente tem o estabelecimento da Comissão Nacional de Alimentação, que visava definir a política nacional de alimentação, estudar a nutrição e hábitos alimentares dos brasileiros. Aí, 10 anos depois, temos a campanha da merenda escolar, vinculada ao Ministério da Educação, que seria meio que a precursora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, 1955. Aí, em 72, a gente tem o estabelecimento do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, vinculado ao Ministério da Saúde, que propõe o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição com foco em gestantes, lactantes e crianças. Em 79, a campanha de merenda escolar passa a se chamar Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que a gente tem até hoje. E ali em 83 e 84 é estabelecido o Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Eu acho interessante a gente reparar como essas políticas, programas, institutos, eles têm esse caráter de estarem vinculados a ministérios diferentes, com foco em públicos diferentes, com objetivos diferentes, justamente com uma ideia de complementação, né? Então, aí em 93, 94, é criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. 10 anos depois, a gente tem o programa Fome Zero, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social. E em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, que é basicamente o sistema que vai gerir todas essas políticas e organismos, né? Então, o SISAN é um sistema de gestão intersetorial de políticas públicas, então, né, que vai envolver esses vários setores, esses vários ministérios, participativo, então, que conta com conselhos participativos. Eu e o Luiz, inclusive, a gente fez parte da gestão de um desses conselhos agora, Conselho Municipal de São Paulo, e de articulação entre os 3 níveis de governo, que a ideia não é cada um ficar encerrado em si, né, mas que se articulem justamente para a implementação e execução das políticas de segurança alimentar e nutricional. E aí, aqui é uma tentativa de sintetizar, né, o que é esse CISAM. Então, a gente tem o CONSEA Nacional, né, que é esse Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Temos os CONSEAs estaduais e os municipais aqui, né? No caso de São Paulo, ele é chamado de Comusan. Além disso, a gente tem as conferências também nesses 3 âmbitos, conferências de segurança alimentar e nutricional, que vão definir as diretrizes para lidar com a questão da fome e da insegurança alimentar. E temos também as câmaras interministerial e intersecretariais, né? Para justamente articular esses diferentes setores e ministérios. E, bom, encaminhando aqui para o fim dessa exposição conceitual,
baseado aí nessas políticas públicas, né, e também a gente vai abordar isso um pouco no material didático, então é importante falar sobre como medir a fome. E aí a gente tem a gente separou aqui 2 instrumentos importantes brasileiros sobre isso. A primeira é a escala EBIA, né, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que ela vai trazer aí uma série de perguntas, são essas 14 perguntas aqui, que elas sempre partem, né, nos últimos 3 meses. Então, ela vai pegar essa escala temporal aí de 3 meses, né, e aí vai trazer questões de acordo com a alimentação ali do domicílio, né? Então, se os moradores deste domicílio tiveram preocupação de que os alimentos acabassem, se os alimentos de fato acabaram, né? Sem que os moradores tivessem dinheiro para comprar mais comida. Se o dinheiro também limita, né? Você ter uma alimentação saudável e variada. Se comeram só alguns alimentos porque o dinheiro que tinha acabou. Se algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma refeição, ou se algum morador de 18 anos ou menos, depois ele vai trazer, né? Algum morador com menos de 18 anos de idade não comeu quantidade suficiente, que a ideia também é que quando a criança da família está passando fome, é porque a fome ali já está num nível bem mais crítico, né? Então, com essas 14 perguntas, eles vão classificar o estado de insegurança alimentar daquele domicílio. E aí a gente tem também, paralelamente a isso, os marcadores do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, que esses marcadores são aqueles que a gente usa no nosso material didático, quando a gente for expor mais eles, vocês vão entender melhor, mas que vão avaliar o consumo alimentar. Então, questões aqui, ó, do costume, se a pessoa costuma realizar as refeições assistindo a TV, mexendo no computador ou celular, quais refeições você faz ao longo do dia, né? Então, tem aqui 6 refeições. E se ontem você consumiu determinadas categorias de alimentos aqui, né? Que são esses alimentos que marcam a qualidade, vamos dizer assim, daquela alimentação. Então, feijão, frutas frescas, verduras e legumes, hambúrguer e embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoitos salgados e biscoito recheado, doces ou guloseimas. Então, enquanto o SISVAN ele trabalha com esses marcadores de consumo e associados ao dia anterior, né, a EBIA trabalha com o intervalo dos últimos 3 meses. E, bom, encerrando aqui a aula de hoje, né, a gente traz esse questionamento aí para vocês, como trabalhar esse tema da alimentação, da fome nas escolas, sendo que é um tema tão sensível, né? Eu participei de um curso ano passado que o professor que escreveu aquele Atlas das Situações Alimentares do Brasil, que ele falou que uma diretora de uma escola fez uma parceria com eles para eles investigarem a situação alimentar dos alunos, e aí descobriram, né, o que já se sabia, que eles não se alimentam, não têm uma alimentação adequada, e aí fica aquela questão, tá, mas e aí, né, a gente já sabia disso, o que a gente vai fazer com isso? E é uma questão muito sensível, né, você colocar para os seus alunos, expor os seus alunos, muitos não querem falar, não querem, enfim. Então, queria ouvir de vocês também como que vocês já trabalham esse tema da alimentação nas escolas, quais são os caminhos, barreiras, possibilidades. Vou ler aqui o que a Tamires colocou, e aí, Tamires, se você quiser explicar também. Eu sempre aplico um questionário parecido com esse com os alunos na primeira aula. É bem interessante, dá para conhecer bem a rotina alimentar dos alunos. Olha que legal. Isso é uma
uma estratégia interessante mesmo. Bom, gente, vou pegar esse gancho que a Bia colocou, iniciar o nosso fechamento, mas vocês fiquem à vontade para fazer comentários sobre as aulas e tirar as dúvidas, né? Aproveitar esses momentos finais também, caso tenha ficado alguma dúvida mais conceitual ou alguma curiosidade, fiquem à vontade. E aí, a gente já está entrando nesse tema. Diga, Vanessa. Não, é só porque o meu computador travou aqui. Aí eu entrei pelo celular e aí eu estava confirmando que era Lynn Margulis e o James Lovelock, que você colocou lá, eram esses mesmos biólogos. Depois dei uma olhada, é a teoria de Gaia, hipótese de Gaia. Na internet dá para achar muita coisa. E acho que era só isso que eu ia colocar. Obrigada, gente. Obrigada, Vanessa. Então, estava comentando que na semana que vem a gente vai entrar mais profundamente no tema da educação e no tema das escolas, né? E a gente entende aqui que a gente não está trabalhando apenas com professores, né? Mas como trabalhar o ensino e a educação nesses temas tão complexos, né? E aí eu vi que vocês já têm alguma experiência em trabalhar com esses temas em diferentes contextos, né? E queria saber se quando a gente foi conversando sobre tudo isso, se vocês lembram de alguma. Vocês falaram das estratégias, né? Mas queria saber se teve alguma dificuldade em trabalhar esses temas no cotidiano de vocês. Vocês lembram de alguma coisa para a gente ir pensando nas próximas aulas. Tamires, por favor. Com os meus alunos, eu sinto muita dificuldade deles, né, em aceitar a alimentação saudável mais do contexto social, deles gostarem do alimento que não faz mal, reconhecerem que não faz mal e continuarem comendo. Isso não só com os adolescentes, né, que já são adolescentes, mas com adultos também. Até mesmo quando já tem uma doença crônica, sei lá, uma diabetes, uma hipertensão, alguma coisa, sabem que não pode, que faz mal, mas continuam comendo, sabe? E com as crianças, com os adolescentes, é a mesma coisa. Eles, esses dias, falaram para mim, eu não vou deixar de comer coxinha. E aí eu falo, não, mas você não precisa deixar de comer coxinha, a gente não vive numa ilha, né? Mas você precisa entender o porquê que você está comendo aquilo ali. Você não pode substituir um almoço, uma refeição completa por uma coxinha, por exemplo, né? Então, eu vou meio que fazendo umas voltas assim para eles entenderem, mas a resistência é muito. Foi o que eu mais senti dificuldade em fazer que eles tenham uma alimentação saudável, essa resistência de comer porque é gostoso, mesmo fazendo mal, e não querer mudar, porque mesmo que eles tenham a informação, que eu passe a informação, que eles entendam, a informação chegue até eles, vai muito da vontade deles, assim, de querer mudar, sabe? A sementinha está plantada, mas eles precisam regar para que a mudança realmente aconteça. Então, essa é a maior dificuldade que eu sinto. E é muito frustrante. Tipo, você tá lá empenhado. E assim, eu tive muita dificuldade para montar a aula, porque foi o meu primeiro contato com a educação alimentar. Eu não tinha outros professores de referência, então eu tive que ir montando de acordo com o que eu achava solto na internet e o que eu achava mais coerente, né? E aí chega lá e você não consegue atingir o objetivo, que é fazer com que eles realmente mudem a alimentação, entendeu? E manter eles interessados nesse assunto, porque é um assunto que para eles é chato, né? Eu acho, acredito. Essa é a minha contribuição. Se vocês puderem me ajudar com isso, eu vou ficar muito feliz.
Nossa, muito interessante isso que você colocou, né? E eu acho que, não sei, me fez pensar assim que você está trazendo esses conhecimentos científicos, né, todas as evidências que a gente tem, mas isso não só isso resulta em uma mudança de comportamento, né? Isso acho que tem várias explicações, né? Mudar um comportamento é muito complexo, né? Então exige tempo, exige, além das informações, se esse aluno está inserido numa sociedade em que os alimentos ultraprocessados são vistos como a melhor coisa que tem, né? Ou talvez o mais acessível. Então, não necessariamente isso vai fazer com que ele descarte, né, esse consumo ou dos ultraprocessados ou de alimentos que não são muito saudáveis, né? Acho que a Vanessa tem bastante a contribuir nisso, Vanessa. Oi. Então, não, eu ia falar que essa questão de esperar o resultado, né? Ai, não vai por aí. Né, porque, assim, realmente é uma questão cultural, né? E como a gente falou, é uma questão de valores também. Então, às vezes você está falando sobre aquilo ali, mas em casa, né, na família, ainda dentro do meio da criança, aquilo ainda não está acontecendo. Então, é muito difícil mesmo, mas o importante é se falar sobre isso, se brincar com isso, se experimentar coisas diferentes, porque é isso que vai, né, aos poucos contaminando e fazendo mudanças. A gente está avançando aos poucos, né, em relação a isso. Assim, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Antigamente, a alimentação você nem relacionava com saúde, né? Então, assim, não desiste por não ter resultado, isso eu quero dizer, porque a mudança de comportamento é muito longa e exige muito tempo e ela é permeada o tempo todo de recaídas, vamos dizer assim. Então, segue em frente, vai indo, brinca, experimenta, e não desiste, porque é assim que a gente vai conseguir contaminar aí e aos pouquinhos mudar. Complementando também, né, em relação ao comportamento, o paladar também está muito viciado, né? Eu estou trabalhando agora numa ONG e aqui a gente quer trabalhar alimentação saudável com as pessoas carentes, né? E aí eles já falaram comigo, Tamires, não dá para ser assim de cara, tem que ir devagar, tem que ter as duas opções, porque ao invés às vezes de aproximar, a gente vai acabar afastando as pessoas pela barriga, né? Pela boca. E aí ela fez um comparativo, porque aqui eles trabalham com pessoas carentes e pessoas de escolas particulares que vêm para ter a vivência no meio rural e tal. E falou, a representante aqui falou que é completamente diferente. As pessoas que vêm da escola particular já vêm querendo ter essa vivência. Comer a fruta do pé, comer uma alimentação saudável, beber suco da fruta. E as pessoas que são carentes e vêm para cá, não, eles querem encontrar aqui o cachorro quente, o refrigerante, e o paladar deles é muito doce, é muito salgado. Então, eu tenho um grande desafio, porque eu tenho muita vontade, assim, sabe, de transmitir para as pessoas a alimentação saudável, principalmente para as mais carentes, né, que têm menos acesso à informação. Então, acho que o curso vai ser fundamental para mim, para isso. Eu tenho uma notícia boa em relação a essa questão do paladar. Porque o paladar a gente também transforma. O paladar é só na língua que a gente sente, né? São as papilas gustativas, que são células que se renovam. Então, de fato, isso que você falou procede. Assim, a gente está com. A maioria das pessoas está com. Quando está com uma alimentação carregada, muito coisa ultraprocessada, muito aditivo, ela fica realmente com a sensibilidade diferente e com o paladar diferente. Só que com o tempo, o paladar vai mudando também. Isso é que é o legal.
E aí, ao invés de restringir, a ideia é começar acrescentando. Vale mais a pena. Você, em vez de cortar a coxinha, você acrescenta uma coisa nova, que seja saudável. Aí, em vez de, entendeu? Vai por essa lógica. E outra coisa que é interessante para a criança é brincar com formas e cores e brincar mesmo com a apresentação. Às vezes, a criança não gosta da cenoura cozida em cubinhos, mas se você fizer sei lá, descascar ela de um jeito diferente, compor de um jeito diferente, né, com algum temperinho, alguma coisa, ela já vai gostar, por conta da brincadeira. Então, não desiste, vai em frente. Pois é, mas sempre considerando que é um assunto realmente muito complexo, né? E acho que outra coisa interessante é entender o contexto de cada uma dessas turmas, né? Eu acho que cada um vem com uma história, um porquê tá ou com o paladar já viciado em algum tipo de alimento, ou porque tem dificuldade em acessar os alimentos naturais, né? A gente sabe que o preço da comida não tá fácil, né? Então, acho que é complexo, acho que cada vez que a gente vai passando as aulas, a gente vai adicionando camadas de complexidade aqui. Mas alguém tem algum comentário, gente? Alguma outra dificuldade que vocês já enfrentaram, que vocês gostariam de compartilhar aqui com o grupo? Bom, espero que, apesar das dificuldades, as aulas não estejam deixando vocês tristes, né? A gente vai trabalhar exatamente para pensar em métodos, abordagens, ferramentas para a gente tentar contribuir em tudo isso, né? E é isso, pessoal. Acho que por hoje podemos encerrar. Não sei se alguém tem mais algum comentário ou recado. Então, tá bom, gente. Lembrando, então, a gente vai passar lá no grupo de WhatsApp o PDF dessa aula 2 de hoje, e também o link do formulário para quem ainda não respondeu. A gente agradece se vocês puderem contribuir, e a gente se reencontra na terça-feira da semana que vem, 7h30. Muito obrigada pela presença hoje e pelas contribuições. Obrigada, pessoal.